Olá, olá, aqui é Paulo César. Hoje mais um café com hipnose, mais um café estoico para você, né? E hoje eu quero responder esse vídeo, ele é uma atendendo um pedido de Márcia Alves e ela quer que eu fale sobre dois vídeos que ela mandou para mim os links, né? De Física e Afins, é o canal do YouTube, esse canal pertence à doutora Gabriela Bailas. Ela é doutora em física, ela é PhD em física, né? Fez o PhD dela na França, como ela própria fala, e ela trabalha com mecânica quântica acadêmica, né? Ela trabalha com física de partículas, mais especificamente com a força forte. E os dois vídeos que eu vou comentar, né, em geral também, o primeiro vídeo é Mentiras envolvendo física quântica, filme Quem Somos Nós é uma mentira. E o outro se chama A Farsa da Reprogramação Quântica, entre aspas, de DNA, Deepak Chopra. Né? Então, nós vamos falar sobre isso agora. Antes de começar, eu quero lhe desejar um fantástico dia, independente do dia, independente da hora do dia em que você esteja assistindo esse vídeo. Dá um gole do nosso café estoico. Quentinho, forte, sem açúcar e delicioso, como a vida deve ser, como sua vida deve ser. Já deu like, já fez sua inscrição, já clicou no sininho, então vamos lá. Vamos falar sobre ciência e terapias quânticas, né? A primeira coisa, o canal da doutora Gabriela, né? Ou de Gabriela, ela é uma física acadêmica, ela trabalha com física, ela tem um PhD em física, mecânica quântica, física quântica, ela trabalha com partículas. E, né, há essa briga entre, né, o novo pensamento, a lei da atração, a mecânica quântica usada para você co-criar, para você transcriar, para você transformar a sua vida interna e externa, e a física acadêmica, aquela que você vai para a universidade estudar física, aquela que você vai para o laboratório, né? E essa briga, ela, né, é uma briga, você pode, né, se você for no passado, você vai encontrar a briga entre a astronomia e a astrologia, que ainda existe, né, mas eles criaram nomes diferentes. O que eu quero dizer a respeito de doutora Gabriela é que ela está certíssima quando ela fala do setor dela, quando ela fala da área dela, quando ela fala daquilo que ela conhece. Né? Ela fala do paradigma dela. Outra coisa muito importante para saber, e Gabriela sabe disso, né? Se você estiver assistindo esse vídeo, Gabriela, não é um vídeo de ataque, né? Não é um vídeo de apenas um react, né? E eu vou lhe fazer uma criticazinha pesada no final, duas na realidade, né? Não existe a física, não existe a medicina, não existe a nutrição, né? De acordo com a nutrição, você deve se alimentar assim. Não, não, não. Existem escolas de pensamento dentro da nutrição. Existem escolas de pensamento dentro da medicina. Existem modelos, né? Existem pontos de vista diferentes. Existe discordância entre os próprios físicos, né? A própria mecânica quântica acadêmica, ela tem, né, várias teorias e nem sempre essas teorias se encaixam, e alguns cientistas eles são adeptos de uma teoria, outros são adeptos de outras teorias. Para você ter uma ideia, existem físicos sérios hoje que eles trabalham com o modelo, com a hipótese, com a teoria de múltiplas dimensões, né? Um multiverso, múltiplos universos paralelos. Existem físicos sérios hoje em dia que consideram que nós vivemos num universo holográfico.
Existem físicos hoje em dia que trabalham com a hipótese de que nós estamos dentro de uma simulação, né? Dentro de uma simulação, num computador, dentro de um programa, né? Entre aspas, de computador, como, por exemplo, no filme Matrix, aquilo, né? Aquilo que é aquela ideia, a ideia que é mostrada no filme, não é considerada loucura, não é considerada assim absurdo por uma corrente de físicos acadêmicos muito sérios, né? Pessoas sérias, estudiosos sérios, cientistas sérios que trabalham sim com essa hipótese. Então, né, nenhuma corrente, não existe uma unidade, né? Os cientistas, a medicina. Se você tiver um problema de saúde e você for para 10 médicos diferentes, é muito possível que você encontre 5, 6 opiniões diferentes, né? Um ou outro você vai encontrar que concorda entre si, mas é muito possível que você encontre, né, 5, 6, 7 ou até 10 abordagens diferentes, dependendo do problema que você tem. Então, né, se você quer estudar física, né, o canal da Bibiana, da Gabriela é muito, muito interessante. O problema é essa visão da física, né, ser passada como a verdade. A ciência, ela é muito limitada. Você já viu alguns, né, por exemplo, diz assim, acabou de sair uma pesquisa, né, acabou de sair um estudo científico e que demonstra que quando você, né, coisas assim, né, sal eleva a pressão, né? Acabou de ser comprovado cientificamente que a ingestão de sal por pessoas hipertensas eleva a pressão, né? E eu tenho até uma coisinha interessante para lhe dizer a respeito do sal. E pesquisa a respeito do sal, né? Aí você diz assim, mas todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que hipertenso não deve comer sal porque eleva a pressão. Só que a ciência, ela é extremamente limitada. Para ser um fato científico, você precisa coletar dados. Você precisa ter amostras, você precisa pegar 100 pessoas, 30 pessoas, 20 pessoas, 5.000 pessoas, né? Dependendo do tamanho da pesquisa, dependendo da amostra que a pesquisa se propõe pegar, e você, né, testa, você faz teste, você mede a pressão antes, você dá a essa pessoa algum alimento com sal, né? Uma quantidade medida de sal, uma quantidade igual de sal para todas essas pessoas, e você mede a pressão depois de 5 minutos, depois de 10 minutos, depois de 15 minutos, depois de 30 minutos, e você coleta todos esses dados, aí você pode cientificamente dizer que o sal, de fato, eleva a pressão de quem já sofre de hipertensão. E aí você pega pessoas que não sofrem de hipertensão e você faz o mesmo teste. Aí você pode, por exemplo, dizer que o sal eleva a pressão de todas as pessoas, né? Então, a ciência, ela é muito limitada. Por exemplo, para você dizer que os humanos têm 5 dedos em cada mão, para você dizer isso cientificamente, né, para ser um fato científico, então você precisa pegar, né, um número de pessoas, sair contando quantos dedos essas pessoas têm em cada mão, e aí você vai coletar esses dados, você, né, classifica esses dados, você prepara todo o trabalho e você ali você pode apresentar e dizer
está comprovado. O ser humano, ele tem 5 dedos em cada mão, né? E é muito raro um ser humano com uma mão que tenha 4 dedos, a não ser que ele tenha sido presidente do Brasil. Foi brincadeira. Eu não resisti, desculpe. Né? Ou então, algumas pessoas têm um dedinho a mais, né? E você vai dizer que a porcentagem de pessoas que têm esse dedinho a mais, né? Enfim, você está entendendo? A ciência ela é muito, muito, muito limitada. Ela precisa de dados científicos. Agora, outra coisa, né, a respeito do sal, um ano, 2 anos atrás, saíram 3 pesquisas a respeito de sal, todas 3 de Harvard, né? Todas 3 da Universidade de Harvard, e os 3 saíram assim com meses de diferença, e o primeiro, né, concluiu que sal é maléfico para pessoas que sofrem de hipertensão arterial. O segundo estudo, que saiu meses depois, da mesma universidade, concluiu que o sal nem flói nem contribui, né? O sal não tem influência. Então, se você sofre de hipertensão, tanto faz você comer muito sal, você comer pouco sal, isso não vai fazer diferença. O terceiro estudo concluiu que o sal, a ingestão de sal, é benéfica para pessoas que sofrem de hipertensão. Bah! Não é interessante? A ciência ela é muito limitada. Todo trabalho científico ele depende muito de como foi feito, quem fez, sabe? E isso vai influir muito, muito. Na hora que você estiver estudando ciência, é muito importante você ter em mente essas coisas, que a ciência, né, a física. De acordo com a mecânica quântica, não existem correntes dentro da mecânica quântica. Essas correntes, esses cientistas seríssimos, né? Eles discordam entre si. Eles não acham, né? Cada um tem sua teoria, a sua forma a sua perspectiva, né? A ciência muitas vezes ela é considerada aqueles 5 cegos, né? Que os 5 cegos eles vão examinar um elefante, né? E para poder descobrir o que é um elefante, poder descrever um elefante. Aí um ceguinho vai lá e se agarra com a tromba do elefante. O outro ceguinho vai lá e se agarra com a perna do elefante. O outro ceguinho vai lá e se agarra com o rabo do elefante. O outro ceguinho se agarra com a orelha do elefante. E o último ceguinho ele se agarra lá no meio do elefante, ali na lateral do elefante. Aí o primeiro ceguinho, ele está ali agarrado com a tromba do elefante, ele diz assim, o elefante é como uma cobra, como uma jiboia, né? Aí o segundo está ali agarrado com a perna e diz, não, o elefante é como uma árvore, né? Tem um tronco muito forte, pesado, né? E o outro elefante, o outro ceguinho está ali agarrado com o rabinho do elefante, diz assim, não, o elefante ele é bem fininho e na ponta ele é peludinho, né? O outro está ali agarrado com a orelha do elefante, ele diz, o elefante ele é muito fino, como uma folha enorme de bananeira, né? O outro ceguinho está ali agarrado no meio do elefante, né? Aí ele diz, não, o elefante é como um muro muito forte, pesado, né? Ele é um muro, não uma parede. Né? E eles podem até depois sair dali e sair brigando entre si, porque cada um vai ter, né? Veja que cada um teve contato direto, teve experiência direta do elefante, mas cada um de uma parte diferente. E o problema
atenção, não é eles terem, né, tido contato apenas com a parte. O problema é as conclusões que eles tiraram. E o problema não é apenas a conclusão que eles tiraram. É, além de terem tirado uma conclusão, tendo tido acesso a apenas uma parte, eles juravam que tinham tido acesso ao todo, mas é julgar que aquela parte que eles tiveram contato é o todo. Você está entendendo? E a ciência, ela é muito assim. E o avanço da ciência é lento. O avanço da ciência... E vamos ser sinceros, vamos ser honestos, né? Se você, tirando a parte que os cientistas eles defendem, né, as suas verdades como os ceguinhos que, né, que diz, não, mas é o todo, eu tive contato, eu fui lá, eu peguei no elefante, ele é uma jiboia, né? Mas não é só isso, eles resistem, né? Se alguém chegar e disser assim, olha, tem ali um elefante, deixa eu lhe levar para você experimentar uma outra parte do elefante, né? E aí ele vai dizer, não, eu não vou, eu já vi, né? O cego diz, eu já vi, né? Dá para perceber que eu sou visual, mas, mas enfim, né? Ele resiste a uma nova abertura, um novo contato, né? Porque nós humanos, em geral, nós temos isso. Nós resistimos, né? Quando nós chegamos a uma conclusão, nós queremos defender essa conclusão. Então, o ego, ele é muito isso, né? Agora, é muito importante você ter essa ideia, né? Muitos anos atrás, eu estava dando uma aula de conversação em inglês. E nessa aula tinha umas 12 pessoas. E nessa aula foi muito interessante porque eu gostava de temas que faziam as pessoas pensar, né? E nesse dia eu escolhi a teoria da evolução, Darwin, né? Então eu cheguei para cada um daqueles alunos e tinha juiz, tinha médico, tinha engenheiro, tinha empresário, tinha tudo, tinha estudante, né? E saí perguntando para cada um, né? Você acredita na teoria da evolução? E sim. E você é o quê? Sou juiz, né? Cada um, né? Você acredita na teoria da evolução? É verdade, é um fato, né? E todos eles concordaram que era assim. Só que eu estrategicamente deixei duas alunas que eu não perguntei para elas. Quando eu perguntei para todo mundo, aí eu cheguei para elas, eu disse, para a primeira, você acredita na teoria da evolução? Ela disse, não. Eu disse, não? Todo mundo acredita na teoria da evolução, como é que você não acredita? Ela disse, não acredito. Eu disse, você realmente não acredita? Ela disse, não, é falsa a teoria da evolução. Ela disse, é. Eu disse, você é o quê? Né? Um era médico, o outro era juiz, o outro era advogado, o outro era engenheiro, cada um tinha uma profissão. Eu perguntei para essa menina que não acreditava na teoria da evolução. Você não acredita na teoria da evolução? Ela disse, não. Eu disse, então, o que é que você faz da vida? Ela disse, eu sou bióloga. Eu disse, você é bióloga? E você não acredita na teoria da evolução? Ela disse, não. Eu disse, mas você se formou agora em biologia? Ela disse, não, eu estou terminando meu mestrado. Está terminando o mestrado e você não acredita na teoria da evolução? Ela disse, não. Cheguei para outra. Você, né? Ela disse, não acredito. Não acredita? Duas meninas não acreditam na teoria da evolução? Não. Eu disse, você é o quê? Disse, bióloga. Eu disse, então você acabou de se formar em biologia. Ela disse, não, estou terminando meu doutorado. Pasme, né? As duas pessoas que deveriam estar ali defendendo a teoria da evolução eram justamente as pessoas que tinham mais conhecimento dentro da área, né? E a segunda estava terminando doutorado na área de genética, né? Que é uma das áreas onde está muito a evolução. Muitas pessoas não sabem, talvez Gabriela não saiba, que
Existe uma área dentro da biologia que está evoluindo muito agora, está crescendo muita pesquisa a respeito. É uma área chamada epigenética. Epigenética. É uma palavra só. E a epigenética, ela começa a descobrir que nós temos nosso código genético, ele não é todo utilizado, ele tem partes que são ligadas e desligadas. E adivinha como essas partes são ligadas e desligadas? Elas são ligadas e desligadas pelo seu estado emocional, né? Então, o seu estado emocional modifica o seu DNA. Não acredite em mim? Vá lá, pesquise. Epigenética. É uma área que está crescente dentro da biologia. Os efeitos da meditação, né? Meditação é uma das poucas coisas que são solidamente comprovadas cientificamente, né? Existe, dentro dessa nossa área, existem trabalhos sólidos a respeito dos benefícios da meditação. Você vê que o sal, né, soltar, tem comprovação científica, né, pela Universidade da Flórida. Foi feito um trabalho muito sério na Universidade da Flórida. Foi feito um trabalho muito sério em Harvard por um cara chamado Richard Davidson, que é o cara mais respeitado dentro, né, das academias, dentro do universo acadêmico, né, que ele faz pesquisas seríssimas e ele lançou um livro agora recentemente, eu acho que foi ano passado, né, ou 2 anos atrás, enfim, livro muito bom, altamente recomendo, né, chamado A Ciência da Meditação. Em português o nome é A Ciência da Meditação, em inglês o nome é Altered Traits. É um trocadilho com Altered States, estados alterados, né, onde ele diz que a meditação não altera os seus estados, altera os seus traços. E, embora a meditação altere, sim, os seus estados, mas ela, ao longo do tempo, a prática da meditação vai alterando seus traços de personalidade. Você não vai deixar de ser quem você é, né? Vai melhorar quem você é. Ao longo do tempo, a prática da meditação. E eles pegaram 500 trabalhos científicos e reduziram isso, passaram a faca, né, eliminando tudo que não era sério, porque nós temos essa ideia de que todo trabalho científico é sério, né? Nós temos essa noção, mas foi feito um trabalho científico sobre isso, que comprovou que quem fez esse trabalho, em que condições foram feitos esse trabalho, qual foi a seriedade do trabalho. Esse trabalho, ele foi reproduzido por alguém, ele foi refeito por alguém, ele foi, né, confirmado por alguém, por alguma outra pesquisa, porque, né, qualquer acadêmico pode lhe dizer isso, que, né, 90%, talvez eu esteja exagerando um pouco, talvez não, né, 90% dos trabalhos científicos são lixo, né? A pessoa, né, chegou a conclusões que não tinham base, né? Você vai ler o trabalho da pessoa e você vai ver que as conclusões elas não estão muito bem fundamentadas, né? A pessoa usou a estatística, né, de uma brincadeira que eu tive com meu pai é estatístico, e eu digo para ele, estatística é a arte de você torturar os números até eles dizerem aquilo que você quer. E você vê que muitos desses trabalhos, né, a pessoa torturou os números até chegar à conclusão que ela queria. Então, Richard Davidson e Daniel Goleman, que é o cara da inteligência emocional, eles passaram a faca nesses trabalhos e chegaram ao número de 50 a 70, né, trabalhos sérios, fundamentados e, né, com forte base científica. E eles mostram quais são os benefícios reais da meditação. E são
né, de alterar traços, alterar, né, geneticamente, alterar fundamentalmente a sua estrutura física. Então, eu sugiro que você tenha essa mente aberta para a ciência. E eu concordo com Gabriela numa coisa. O termo quântico ou quântica, né, tem realmente sido abusado. Hoje em dia, né, se você monta um curso de inglês, é inglês quântico, né? Monta uma academia de musculação, né? Musculação quântica, né? Você vai montar um restaurante, né? Cozinha quântica, e você vai, né, escrever um livro sobre amor e relacionamento. Você diz amor quântico, sexo quântico, orgasmo quântico, enfim, né? Tudo é quântico, porque essa palavra ela chama atenção, ela virou um trend, virou modinha, ela é bom para o marketing, né? Que, rapaz, fulano é quântico, né? Fulano é bom demais, é quântico, né? Você não tem nem ideia do que você está dizendo. Agora, né? Como a doutora Gabriela, ela tem até a terça do charlatanismo quântico, né? No canal dela. Você pegar todas as pessoas e você colocar num saquinho de charlatanismo, tem muito charlatanismo, sim, dentro da nossa área. Tem sim. E também tem muito charlatanismo dentro da academia. Enfim, se eu fosse resumir, eu diria que tem muitos humanos charlatões em qualquer área. Eu já tive muitos professores dentro da universidade, né? O cara é um charlatão, o cara não tinha a menor ideia do que estava fazendo, especialmente se você for fazer uma pós-graduação, né? Porque muitas vezes aconteceu, né, com alguns professores que eu paguei matéria em pós-graduação, que eles não tinham a menor ideia do assunto que estavam ensinando, e não era nem culpa deles, sabe? Vou dar esse desconto para eles. A universidade chega para eles por economia e diz: você vai dar tal disciplina. E só porque você é biólogo não significa que você tem conhecimento suficiente de né, determinada área da biologia, de genética ou né, reprodução, né, de insetos, de aracnídeos, ou se você é da área de direito, não, você é um advogado, você é formado em direito, você é um professor de direito, não significa que você tem conhecimento suficiente dentro da área trabalhista para você, né, dar uma disciplina de pós-graduação dentro dessa área. Não significa que você, né, tem conhecimento suficiente dentro da área tributária para você dar um curso de pós-graduação dentro dessa área tributária, né? Você tem conhecimento dentro daquela sua área, mas muitas vezes a universidade joga a pessoa. Então, dentro da área acadêmica tem esse tipo de charlatanismo, né? Mas tem muito canastrão mesmo, tem muito canastrão, tem muita gente que não tem preparo nenhum em área nenhuma e estão lá dando curso universitário. Tem muito cientista canastrão. Daí esse fato que eu falei, 90%, né? E se você quiser ser bonzinho, bote lá 80% dos trabalhos científicos hoje publicados, né? Especialmente, né? Mas não somente na área de humanas, né? Não tem pé nem cabeça. Qualquer pessoa séria vai olhar para aquilo e vai dizer assim: primeiro, como foi que permitiram alguém fazer esse trabalho? Né? O próprio tema do trabalho já é um absurdo. Agora, você está entendendo? Você, né, Gabriela, ela pegar todo mundo que discorda do pontinho de vista dela e chamar de charlatão, né?
existe o outro lado também, né? Muitas vezes nós que trabalhamos com física quântica, com mecânica quântica, lei da atração e essas coisas assim, né? Nós temos o preconceito contra a academia. Nós achamos que são cabeça fechada, são isso. Não, não somos inimigos. Não somos. Né? Mas eu concordo com Gabriela nisso. Existe sim um abuso excessivo. E eu entendo que eu dizer abuso já é excessivo, né? Mas estão se excedendo até no abuso, né, do uso do termo quântico. Agora, tem uma coisa que Gabriela propõe, e isso é realmente um absurdo. É uma ideia legislativa que ela coloca abaixo dos vídeos dela, e é o seguinte: ela levar isso para o Senado para fazer uma lei. E a lei que ela propõe é proibir o uso do termo quântico ou quântica, né, quântico, quântica, em serviços que não relacionados à física e suas áreas. Aí ela coloca assim: a quântica é a área de estudo da física que tem como objetivo estudar os fenômenos ocorridos em nível atômico e subatômico. Recentemente, o termo vem sendo utilizado de maneira inapropriada por pessoas que se dizem profissionais, vendendo produtos e ideias que não possuem nenhum respaldo científico, né? E depois ela completa dizendo assim: a palavra quântica vem do latim quanto e diz respeito à quantização de energia, isso é a quantidade de energia envolvida no processo atômico. Não. Pesquise melhor, né? Passou a ser usada por isso, mas não é essa a origem original da palavra quantum, né? E ela diz assim: processos atômicos, subatômicos, serviços como cura quântica, terapia quântica, fazem uso completamente equivocado do que diz respeito à energia e vibração do átomo para venderem serviços que não passam de charlatanismo, causando imenso prejuízo em inúmeras vidas, né? E aí eu tenho uma coisa para dizer a respeito disso, ok? Galileu, né? Galileu, ele ousou afirmar que o Sol não gira em torno da Terra, que o universo não gira em torno da Terra, que a Terra gira em torno do Sol. E quase foi morto por isso. Foi a igreja. Foi não. Foi a ciência da época. A igreja católica. Não. Isso é o que todo mundo diz. Faça pesquisa. Veja, você vai pegar lá no livro, a igreja, tal, e você vai ver que foi a academia, foi a ciência da época. Né? Os grandes avanços científicos, se você for olhar em todas as áreas, elas ocorreram apesar da academia. Né? Alguns foram feitos dentro da academia, mas todo o real avanço científico ele foi feito apesar da economia. Toda ideia nova, né? Toda ideia nova, ela normalmente, na grande, esmagadora maioria dos casos, ela encontra uma resistência da academia. A Terra é plana e qualquer pessoa que dissesse o contrário era ridicularizado ou, né, podia perder a vida, que as pessoas estavam falando um absurdo, né? O universo gira em torno da Terra, o Sol gira em torno da Terra, tudo no mundo gira em torno da Terra. A Terra é o centro do universo. Qualquer pessoa que dissesse qualquer coisa ao contrário, né? Copérnico, né? Galileu e Giordano Bruno perdeu a vida por avanços científicos. Muitos grandes, né, homens, eles tiveram que esconder, né, coisas que descobriram, que só vieram à tona depois, quando, né, essa resistência foi sendo minada gradativamente. Então, sabe, além do mais, você querer proibir as pessoas de usarem uma determinada linguagem, com todo carinho, com todo respeito, quem sois tu, né? A dona
do termo quântico que vai determinar que eu, fulano, não possa usar o termo quântico. Eu concordo com você, Gabriela. Eu concordo com Gabriela. A Gabriela está certa nisso. Que há um abuso, sim. Mas quantos abusos você encontra dentro da academia? Quantos professores, né, que chegam e colocam... Eu já vi, eu conheço, eu como professor, eu conheço professores falam muitas vezes para mim se gabando do que fazem, dos absurdos que fazem, né, de preparar uma prova especial para um aluno, para reprovar aquele aluno. Professores que dizem assim, eu não dou 10 para ninguém. Você pode acertar tudo na prova, né? Sua prova está perfeita e sua nota 9. Aí você diz, professor, eu errei onde? Eles dizem nada. Mas eu não dou 10 para ninguém, né? Eu nunca encontrei um professor desses na minha frente. Deus nunca me deu a graça de encontrar um professor desses na minha frente. Mas quem sabe, né? Um professor desses aparece na frente de uma filha minha só para eu ter o prazer de mostrar para ele, né? E eu já tive um gostozinho pequenininho, né, de uma professora que não queria dar um 10 para minha filha quando a prova dela estava perfeita, mas não foi, né, a resistência dela foi tão fraquinha, coitada, né? Só para eu passar por cima dele e dizer assim, hoje você vai dar, e mostrar para ele que hoje você vai dar. Existem abusos, sim, né? O conselho que eu daria para a Gabriela, se ela estivesse aberta ou estiver aberta para o conselho, seria: Gabriela, você quer acabar com esses abusos da palavra quântico, quântica? Continue fazendo o que você está fazendo. Fale de física quântica. Fale do seu trabalho. Esclareça cada vez mais pessoas sobre o que é física quântica, sobre a academia quântica, sobre a quântica, né, sobre o seu trabalho, sobre o trabalho de física de partículas, para que as pessoas possam entender, possam aprender. Isso é o trabalho que você deve fazer. E eu sugiro também, né, sugeriria que, né, abra sua mente, né, conheça alguns profissionais, estude um pouco, leia um pouco sobre epigenética, né, veja que existem outras visões dentro da própria academia. Existem pessoas, existem modelos atômicos, modelos subatômicos, modelos né, que divergem do seu. E é muito interessante você ter essa visão mais ampla, né? No mais, é isso aí. Um grande beijo para você, né? Deus lhe abençoe. E essa é a minha visão a respeito da ciência e o trabalho que nós fazemos aqui, né? Até o nosso próximo encontro.